Uma repórter do jornal The Washington Post teve a casa revistada por agentes do FBI como parte de uma investigação que mira outra pessoa. As buscas aconteceram durante a madrugada de hoje. Segundo o jornal, Hannah Nathanson estava em casa quando os agentes chegaram com um mandado de busca. Eles apreenderam 2 notebooks, um de trabalho e um pessoal, um relógio e o celular da repórter. O mandado informa que o FBI buscava um funcionário que teria informações sigilosas sob controle. O jornal disse que os investigadores informaram a Nathanson que ela não era o foco da investigação. Mas o jornal disse estranhar a operação na casa da repórter, que havia publicado uma reportagem sobre o cerco a funcionários federais no governo Trump. O Washington Post afirma em matéria sobre o caso que Nathanson é parte de um time altamente capacitado para lidar com informações sensíveis e que publicou recentemente um relato em primeira pessoa sobre histórias de perseguição ou frustração recebidas por funcionários federais impactados pelas mudanças promovidas pelo governo. Defensores da liberdade de imprensa disseram que a busca foi uma escalada dramática nos ataques contínuos do governo dos Estados Unidos à imprensa. Sobre esse assunto, eu falo agora com o professor de Relações Internacionais Vinícius Vieira, da FAAP e da FGV, que está aqui conosco. Professor, bem-vindo. Boa tarde. Governo Trump, cada dia com notícias novas. Hoje, essa relacionada aos vistos, que a gente abriu o programa de hoje. E também com uma operação mirando uma repórter, uma jornalista. A gente sabe do cerco que está sendo montado à imprensa, né? O Trump quer controlar quais informações devem ou não ser divulgadas pela mídia norte-americana. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, o público do UOL. Nós temos aqui uma escalada claramente autoritária no plano doméstico, o qual é o consenso nos Estados Unidos, pelo menos desde 1971, quando surgiu o caso dos papéis do Pentágono, os Pentagon Papers em inglês. Houve ali um conflito à época entre a imprensa e o governo Nixon e a Suprema Corte decidiu, aqui para resumir bem a história, e o sigilo da fonte ele é assegurado pela Constituição americana, ou seja, você pode até ter ali, depois da descoberta de quem é a fonte, o governo ter o direito de processar a fonte, como aconteceu à época, nesse caso, mas não forçar jornalistas ou então ir ali à casa de um jornalista, ações como que nós, infelizmente, acabamos de presenciar aí no contexto do governo Trump, para que essa fonte seja revelada, ou seja, você tem ali esse direito assegurado, essa jurisprudência que agora claramente está ameaçada aí pelo autoritarismo do governo Trump. Então, Diego, é um cenário bastante preocupante, porque talvez Trump esteja aí se sentindo empoderado em excesso em função das suas conquistas em política externa e claramente no plano doméstico a própria Suprema Corte, já deu a entender que pode ali haver uma espécie, e há de fato, uma espécie de imunidade presidencial em boa parte das ações em decisões anteriores também referentes ao primeiro mandato do Trump. Então, em suma, é algo bastante preocupante nessa escalada iliberal que a gente vê nos Estados Unidos. O que não faltam são polêmicas, Estava vendo aqui que o primeiro encontro de alto nível entre representantes dos Estados Unidos e da Dinamarca para definir questões relacionadas à Groenlândia terminou sem acordo previsto ali no horizonte, pelo menos. Os chanceleres dinamarquês Loke Rasmussen e groenlandesa Vivian Montfeldt rejeitaram a venda do território autônomo ou a entrega dele em caso de invasão militar do aliado, Nós não mudamos a posição dos norte-americanos, disse o diplomata. Segundo anfitriões, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio ainda não se pronunciaram, mas o chefe deles deixou claro o tom que seria apresentado. Mais cedo, Trump havia reiterado que não ia abrir mão de tomar a Groenlândia, estrategicamente posicionada perto de rotas marítimas importantes e no caminho de qualquer ataque nuclear a partir de silos terrestres da Rússia ou da China, além de rica nas desejadas terras raras. Professor, na Truth Social, ele disse que a Groenlândia é vital para o domo dourado que estamos construindo. E assim, é vital, eu vou lá, pego na mão grande?
Bem, a abordagem do Trump, infelizmente, o que é totalmente contraproducente, porque vamos aqui aos fatos. A Groenlândia hoje, ela faz parte ali do Reino da Dinamarca, desde 79 tem um status autônomo na prática dentro ali do Reino da Dinamarca. A Dinamarca é membro da OTAN, Aliança Ocidental, né? Aliança ali que é desde ali de 49, desde a sua fundação, pedra angular da segurança da Europa, não apenas, mas também da segurança dos Estados Unidos, em que a Europa é colocada ali como um buffer, né, na prática, né, ou seja, um espaço ali de defesa, não somente do próprio continente europeu, mas contra inimigos antes, a União Soviética e agora, nessa narrativa do Trump, a Rússia e a própria China. Mas Trump, ele não tem essa abordagem, vamos dizer, liberal, né, de construir instituições, parcerias, né? Ele tem uma abordagem que remete o que é o século XIX, tomada de territórios, colonização. Enquanto houver, portanto, essa abordagem, os europeus e a Casa Branca não vão chegar aí, ao meu ver, a consenso algum. É necessário que os Estados Unidos recuem, sejam chamados à razão, principalmente por aliados europeus que também são potências nucleares, como a França e o Reino Unido, e já demonstraram os europeus que vão resistir a esse projeto de anexação por força bruta ou até mesmo de maneira negociada, porque a população da Groenlândia deixou claro, não quer isso, tampouco a Dinamarca aceita aí essa tomada de território. Ou seja, a Groenlândia, ela pode sim ser usada para ajudar a defesa dos Estados Unidos, mas numa abordagem como vem sendo feita aí desde 49 a quase 80 anos. Agora, as reações também são surpreendentes, porque o Emmanuel Macron da França, né, também subiu o tom. Ele disse que a França acompanha a situação com atenção e garantiu solidariedade à Dinamarca, né, diante das ameaças consideradas irresponsáveis. O Macron disse que ataque à Groenlândia terá consequências. Será, Vinícius, que a Europa pode se insurgir contra os Estados Unidos? Porque até aqui os líderes europeus, né, apesar de críticas feitas ao Trump, eles mantêm, né, uma certa ali baixou a cabeça mesmo, né? Porque os Estados Unidos hoje têm um poder bélico que protege a Europa. Enquanto, Diego, a Europa não recuperar o seu poder bélico, isso vai muito além ali de ter armamentos nucleares, Reino Unido os tem, França os tem, o Trump e outras potências, notadamente a Rússia, vão continuar a ameaçar a Europa. Infelizmente, estamos numa era em que é necessário, mais do que nunca, se armar para se defender, ou seja, dissuadir potenciais inimigos. O Macron, outros líderes podem falar o que eles quiserem a respeito dessa questão. É o caminho, mas infelizmente isso será pouco eficaz enquanto Trump não for punido domesticamente por essas ações. E o que seria essa punição? Não estou aqui falando, claro, de punição da justiça, isso seria ineficaz no sistema americano, mas nós temos o que é a possibilidade de punição nas eleições de novembro, em que os eleitores vão ali ir às urnas escolher todos os 435 representantes, no equivalente à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, e renovar um terço do Senado. Então eles vão poder sinalizar para o Trump, olha, você não está cumprindo as suas promessas de campanha, você prometeu ter o que? Uma desescalada militar em guerras estúpidas, como muitos se referem aí, conflitos que não são úteis para a população americana e que só fazem aí gastar recursos. A Groenlândia é um exemplo. Por que investir ali na conquista de um território que, pertencendo na prática a um aliado, no caso a Dinamarca, um membro da OTAN, esse território já pode ser usado para a defesa dos Estados Unidos? Aí temos um contrassenso total, inclusive no que se refere à questão do acesso a materiais raros ali que a Groenlândia tem, que os Estados Unidos poderiam muito bem explorar em parceria com os europeus. Mas Trump não tem essa abordagem. Quem pode freá-lo não são os líderes europeus, nenhum líder mundial, mas a própria população americana, antes que as consequências sejam muito graves para os eleitores dos Estados Unidos.